três hábitos tão simples, mas tão simples que a maioria das pessoas acaba ignorando. E eu te prometo uma coisa, que se você aplicar os três hábitos que eu vou te mostrar do vídeo de hoje, nos próximos 7 dias, você vai sentir uma diferença tão grande na sua vida que até parece mentira. É mentira! E o mais louco é que eu não vejo muita gente falando disso. Todo mundo quer inventar a roda, todo mundo quer fazer algo milagroso, mas eles não te falam que se você fizer o básico, o arroz e feijão todos os dias, você já vai sair na frente de 99% das pessoas. Então vem comigo até o final do vídeo para você aprender e para eu poder te explicar melhor esses três hábitos milagrosos. Mas antes da gente continuar, já curte, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Vamos criar uma comunidade para que a gente possa cada vez mais viver sem fugas. Mas antes da gente começar de fato mesmo, deixa eu dar aquela arrumadinha no tripé com o pé aqui. Tomar um cafezinho preto, sem açúcar, padrão, né? Como de praxe. Cafezinho não pode faltar, café é vida. E pessoal, vamos lá. O primeiro hábito, ele é simples, mas por ele ser simples não significa que ele é ineficaz. E o primeiro hábito qual é? É você ficar 10 minutos por dia sem fazer absolutamente nada. Sem celular, sem música, sem distrações, nada. Você, seu cérebro, seus pensamentos. E por que esse hábito é tão importante? Primeiro, você dá um descanso pro seu cérebro. A gente sabe que hoje em dia nosso cérebro ele tá inundado de tanta dopamina que a gente não para, nem que seja 10 minutos por dia para poder dar uma relaxada, para poder deixar o cérebro dar uma descansada. E você fazendo isso todos os dias, você acaba tendo uma clareza mental melhor, você acaba tendo mais ideias e principalmente você acaba saindo do modo automático. Ó, o vizinho resolveu fazer furação agora. E assim, ó, eu falo por experiência própria porque a gente fica na correria do dia a dia todos os dias, na correria infinita do nosso dia a dia, é tanta coisa que a gente tem que fazer que às vezes a gente não para poder ouvir os nossos pensamentos e dar uma relaxada no nosso cérebro. E esses dias eu tava no sofá refletindo sobre isso e é realidade, a gente passa tanto tempo na correria, nosso cérebro tá tão inundado com tanta dopamina, com tanta informação que a gente não tem tempo para pensar. Então você fazer tudo isso 10 minutinhos todos os dias, num ambiente tranquilo, pode ser em qualquer lugar, em casa, na rua, no chuveiro, mas que você possa ficar 10 minutinhos sem distrações, só você e seu cérebro. Faça isso por 7 dias e depois você me diz a diferença que deu na sua vida. E isso sem falar que de quebra, o primeiro hábito já anda lado a lado com o segundo hábito que eu vou falar para vocês agora. E o segundo hábito, que é um hábito que parece simples para a maioria das pessoas, mas é um hábito que ele é muito poderoso, cara, e eu tenho certeza que você já ouviu as pessoas comentando ele em diversos canais do YouTube, que é você anotar. E anotar tudo que você puder. Que eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns cadernos que eu utilizo para marcar coisas do meu dia a dia, seja para estudar ou seja ideias. Vou mostrar para vocês, peraí. Ó, atualmente hoje eu tenho 4 cadernos. 4. Eu tenho um caderno pequeno que é para marcar ideias ou sugestões de vídeos. Eu tenho esse caderno preto que eu uso para poder estudar inglês, né? E colocar algumas informações do inglês que eu utilizo. Esse caderno grande aqui eu uso para escrever textos em inglês, que aí é uma metodologia que eu uso para poder ir treinando a minha questão de vocabulário e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser saber mais sobre, comenta aí que eu posso explicar para vocês certinho. E depois que eu comecei o canal, né, eu tenho outro caderninho, que esse aqui a minha esposa me deu, que aí é onde eu marco o roteiro dos vídeos. Eu coloco a ideia, eu coloco o que falar no vídeo, como falar, questão de thumbnail, tudo. Anote tudo que você puder, porque, como eu falei, hoje o nosso cérebro ele tá inundado com informações, inúmeras informações. E você ter um bloquinho de papel, cara, pode ser um caderninho, um bloquinho de papel. Preferência não use o celular, cara, para você poder dar uma descansada pro seu cérebro. Usa um bloquinho de papel como se fosse o seu segundo cérebro. E isso dá uma aliviada no seu cérebro, porque ele não vai precisar guardar essa informação porque você anotou. Então, ele vai pensar em outras coisas. Ele vai criar ideias. A partir do momento que você começa a terceirizar o serviço do seu cérebro, anotando tudo. Pode ser uma frase, uma palavra, pode ser um texto, mas anote. Anote o máximo que você puder. Porque assim, você não tem só um cérebro, você tem dois. E aí, você precisa de uma
uma ideia para fazer um vídeo, você precisa de uma ideia para criar alguma coisa para redes sociais, em vez de você ter que parar e pensar e chegar a sair fumaça no teu cérebro para poder pensar, você tem um caderninho, você dá uma folhada, você olha e você vendo o que você escreveu, o próprio cérebro já assimila aquilo, já é capaz de criar uma ideia mais rápida e melhor ainda. Então, anote. E, como eu já falei no segundo vídeo, deixe o celular um pouco de lado e utilize papel e caneta. Papel e caneta. Serviço manual. Manual. O ser humano, ele é um ser humano construtor desde os tempos das cavernas, então a gente precisa utilizar nossas mãos. Então, anote. E papel e caneta. Somente. E outra coisa muito importante sobre a questão da escrita, por exemplo, se você está passando por uma fase muito ruim na sua vida, profissional, pessoal, enfim, se você está com dificuldade de poder encontrar alguma saída, você anote, porque a partir do momento que você consegue escrever os seus problemas num papel, já é 50% dos seus problemas são resolvidos, porque você já sabe qual é. Você só precisa de alguma forma ganhar tempo para poder resolvê-los. Mas a partir do momento que você tira da sua cabeça e passa para o papel, já é 50% do seu problema resolvido. E de quebra, esse hábito da escrita, se você juntar com o terceiro hábito, você vai potencializar isso de uma forma que você vai se surpreender. E o terceiro hábito é o hábito do milagre disfarçado. Como assim o milagre disfarçado? Nada mais é do que você fazer algo desconfortável todos os dias. Como assim algo desconfortável todos os dias? Você sabe as coisas que você procrastina todos os dias. Você sabe as coisas que você acaba deixando de lado todos os dias. Então é você fazer algo desconfortável todos os dias. Pode ser tomar um banho gelado por 10 minutos, pode ser você fazer alguma coisa do seu estudo que você está adiando há muito tempo, pode ser alguma atitude, algum comportamento para você fazer dentro da sua casa que você está procrastinando. Se você não tem o hábito de arrumar sua cama, começa a arrumar a cama todo dia. Até porque, né? Como é que você pode querer mudar o mundo se você não arruma nem sua própria cama? É você fazer algo desconfortável todos os dias. Você não precisa virar um cara, um ultramaratonista que corre não sei quantos km todo dia, e entendeu? Não é isso. É você fazer o pouco todos os dias. Como a gente utilizava bastante no meu trabalho, essa expressão que é um passo de formiguinha. É um pouquinho todos os dias, um pouquinho todos os dias. O que importa não é a quantidade de coisas que você faz no dia só, mas é a quantidade de coisas que você faz vários dias, de maneira consistente. Constância. Constância é a chave da mudança em qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de serviço ou atitude, comportamento. Você pode dizer assim, pô, eu queria ter a vida do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Mas se o Cristiano Ronaldo te entregar o passo a passo para você poder fazer e chegar no mesmo ponto que ele fez, será que você vai conseguir manter a constância que ele manteve durante todos esses anos? É aí que fica a pergunta. Começa a escutar os seus pensamentos e dá uma refletida, cara. E por que a questão desse hábito de você fazer algo desconfortável todos os dias vai fazer você melhor ainda? Porque ele dá a sensação de você estar no controle cada vez mais, que você começar a fazer as atividades que você está procrastinando há muito tempo, você começa a fazer um pouquinho por dia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu vi num Reels, no Instagram de um rapaz, eu não vou me lembrar o nome dele, que o Reels era o seguinte: quanto tempo eu demoro para fazer as atividades que eu estou procrastinando? E aí ele deu o exemplo de organizar a gaveta de pote da casa dele, parecia um ninho cheio de pote jogado e coisa arada, e ele gravando tal, organizando, demorou 10 minutos. Uma atividade que ele tava procrastinando, sei lá, semana, meses. Então, assim, se você começar a olhar ao seu redor, todas as atividades, todos os comportamentos que você procrastina, se você começar a fazer um por dia, imagina daqui a 7 dias, imagina daqui a um mês, a um ano, quantos maus hábitos você vai conseguir eliminar você fazendo algo desconfortável um pouquinho todos os dias. Imagina. E lembra o que eu falei no começo do vídeo? São 3 hábitos simples, mas que se você fizer eles todos os dias, em 7 dias eu tenho certeza que você já vai ver uma mudança considerável na sua vida. Primeiro hábito, você ficar em silêncio todos os dias, você aprender a ficar no tédio todos os dias. Segundo hábito, anotar tudo que você puder para poder dar uma folga pro seu cérebro e você ter 2 cérebros. E terceiro, fazer algo desconfortável todos os dias, fazer uma caminhada, parar de procrastinar coisas que você está deixando de lado há muito tempo. São 3 hábitos simples, mas não significa que eles não têm a sua importância e que eles não podem fazer uma mudança na sua vida. Mas é o que eu falei antes, é a questão da constância, é você fazer isso todos os dias, todos os dias. Não adianta você fazer um dia, fazer amanhã e depois parar e, o Matheus falou que ia ser algo milagroso e vai mudar minha vida. Não, você precisa criar vergonha na cara, né, e ter um pouco de constância,
fazer isso todos os dias, pelo menos 7 dias. E o mais importante, quando você junta esses 3 hábitos, você começa a ter uma visão diferente do mundo ao seu redor e uma visão diferente de você mesmo. Se você começa a ter uma visão diferente do mundo ao seu redor, de você mesmo, você começa a agir de maneira diferente. E eu tenho certeza que você tem total potencial e tem total competência para poder mudar a sua vida da água para o vinho. Eu tenho certeza que vocês conseguem, mas só que vocês têm que ter constância. É um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. E se você chegou até o final do vídeo, cara, eu agradeço muito. Se de alguma forma esse vídeo conseguiu tocar você, de qualquer maneira que for, se você conseguiu, quem sabe, ter um pequeno insight ou um pensamento diferente, cara, esse vídeo aqui já foi totalmente válido, já valeu a pena. Quero receber cada vez mais o feedback de vocês para estar me aperfeiçoando em questão de conteúdo, me aperfeiçoando em questão de qualidade do vídeo, de roteiro, iluminação, luz, iluminação, luz é a mesma coisa, né? Luz de áudio. Quanto mais feedback, quanto mais retorno eu tiver de vocês, mais eu vou conseguir me aprimorar e trazer um conteúdo ainda melhor para vocês. Como eu disse nos outros vídeos, eu não sou nenhum coach, eu não vim aqui te vender curso, eu não vim aqui te mostrar que se você fazer algo milagroso, realmente a sua vida vai mudar. Não vou. Se você acha que é isso, então já pode sair do vídeo, procurar algum coach, porque o meu intuito aqui é falar para vocês com palavras simples de um cara que tem 29 anos, que é marido, que é pai, que a gente fazer pequenos hábitos todos os dias, a gente consegue ter uma mudança significativa da nossa vida. Não precisa fazer algo milagroso. Você só precisa ter constância, fazer pequenos hábitos todos os dias. Ó, cheguei a dar uma falta de ar. Falta de ar não, um pigarrinho. É constância e você fazer um pouquinho todos os dias. Talvez os coaches possam te ensinar isso, mas poder fazer, eles falam de uma maneira assim, que você precisa fazer, quebrar o universo, não sei o quê. Mas na verdade, você só precisa fazer um pouquinho todos os dias. E é isso. Certo, pessoal? Muito obrigado por tudo. Como esse canal aqui é novo, então e se você chegou até aqui, muito obrigado novamente. Dá uma passada lá no canal e assiste os outros vídeos e fique no aguardo, porque o próximo vídeo a gente vai trocar num tema que é sobre viver a vida no automático. Tem um pouco correlação com o tema de agora, mas vai ser um vídeo mais específico e aprofundado na questão da gente viver a vida no automático. Então, muito obrigado por tudo. A gente termina esse vídeo da mesma maneira que a gente começou, tomando um cafezinho. Valeu!